Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, uma breve palavra sobre a primeira leitura, né? A gente viu aqui, na primeira leitura do livro do Êxodo. Êxodo significa saída, é todo o movimento da saída da terra do Egito para a terra prometida, né? A gente já viu que Moisés, o povo já passou pelo Mar Vermelho, já caminhou em direção ao Monte Sinai, fizeram aquele bezerro de ouro, Moisés trouxe os mandamentos, o povo se arrependeu e continua em marcha. Aí lá pelas tantas, enquanto estão indo em direção à terra prometida, Deus pede para eles fazerem um tabernáculo, uma tenda, um local de oração, um local onde o povo se reunia para ali respeitar o Senhor. Aquele local era diferente. Aquele local seria diferente. Depois de todas as tendas que eles montavam no deserto, aquele local ali era o tabernáculo santo, um lugar santo. E aqui a gente viu na primeira leitura, os detalhes, cortina, a bacia, o candelabro, a arca da aliança, que continha os 10 mandamentos, um pedaço, um pouco do maná, a vara de Araão que floresceu, enfim, o propiciatório, os querubins acima dessa arca da aliança, o local da tenda, o santo dos santos, o local especial, enfim, que não era qualquer um que podia entrar, o respeito pelo sagrado, ou seja, ao entrar ali, o respeito total, a adoração total, que era o local da presença de Deus, um Deus que caminha no meio do povo, um Deus que se faz presente, um Deus que acolhe em seu interior a presença dos adoradores. Então essa era a certeza de que Deus estava caminhando junto. É claro que tudo isso, que se atenda, o tabernáculo era o local da presença de Deus no meio do povo, um Deus próximo, um Deus cercano, um Deus que acolhe, um Deus que purifica, era tudo isso imagem preparatória daquilo que iria acontecer, a chegada de Deus, a chegada de Jesus, a encarnação do verbo. Deus, quando a gente fala assim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, é a presença definitiva de Deus no meio de nós, através de Jesus, que iria colocar a sua tenda definitiva no meio de nós. Então o que a gente percebe aqui? Que lição que a gente tira desta primeira leitura? A certeza de que Deus caminha conosco. A certeza de que Deus está conosco, a sua misericórdia perdura, a sua presença é real, a sua presença é sentida, um Deus que caminha no meio de nós, que nos ama, que nos acolhe, que nos reúne debaixo da sua tenda, para ali sentir a sua presença. Então um Deus que caminha, e essa preparação da encarnação de Jesus, o respeito, a gente viu aqui os detalhes dessa leitura, o respeito que se tinha que ter ao entrar nessa tenda. Não se podia entrar de qualquer jeito, tinha que se lavar, se purificar, se preparar para esse encontro com o Senhor. E é isso que a gente faz. Por isso que agora a gente entende o porquê de nossas igrejas, o porquê dos nossos templos, o que a gente faz dentro da igreja, o respeito que a gente tem que ter ao entrar, o comportamento, enfim, e a consciência de que Deus está aqui. É o local da presença de Deus. Deus é Senhor de toda a história, mas aqui quando permitiu, assim como lá no Antigo Testamento, a tenda do Senhor, também a presença de Deus no meio de nós. Isso que a gente aprendeu na primeira leitura. Mas o que mais chama a atenção, minha gente, é a leitura do Evangelho. Estamos aí terminando o capítulo 13 do livro de São Mateus. É o capítulo que fala das parábolas. E aqui diz assim, o reino dos céus é ainda. O reino dos céus é ainda. É a mesma coisa de dizer assim, a presença de Deus no meio de nós é como, a presença da igreja no meio de nós é como, por isso que Jesus usava a força das parábolas. Capítulo 13, todas as parábolas nos mostram algumas realidades. É como isso funciona, como o reino funciona, como isso acontece, funciona, acontece
e como isso vai ser projetado lá no final. Então as parábolas têm essa... É assim que o reino acontece, é assim que o reino funciona, e é assim que vai ser no final. As parábolas apontam esta compreensão. Por isso que hoje as parábolas que Jesus contou no capítulo 13, as parábolas do reino, tem 4 elementos que a gente pode guardar, memorizar. Primeiro, qual é o objetivo das parábolas? Fazer com que nós possamos aderir ao projeto da salvação. O objetivo das parábolas é fazer com que nós possamos aderir ao projeto da salvação. Segundo, esse projeto de salvação é gratuito. É gratuito. Deus oferece para todos. Ninguém fica de fora. Aderir ao projeto de salvação, esse projeto é gratuito. É gratuito. Terceiro elemento, né? Esse projeto do reino de Deus, que a salvação, a gratuidade de Deus, deve produzir em nós alegria. É um projeto que nos convida a experimentarmos a alegria de pertencermos a esse projeto. E quarto elemento, talvez mais importante, tudo é importante, talvez esse é o sinal de alerta. O projeto do reino, as parábolas do reino, mostrar que a adesão, todas nós podemos aderir ao projeto de salvação, é gratuito, vem de Deus, deve produzir alegria, e para mostrar que tudo isso é muito sério. Que tudo isso é muito sério. Por quê? Vai dizer aqui que haverá um julgamento, que haverá uma colheita. É por isso que essa parábola de hoje também faz nos recordar a importância de nós nessa terra e a importância da igreja. E vai inclusive colocar elementos importantes aqui. O reino dos céus, né, é como uma rede lançada ao mar. Uma rede lançada ao mar. É o trabalho da igreja. É o trabalho da igreja que lança a rede. Que lança a rede. E nessa rede se pesca peixes de todo tipo. De todo tipo. Todos ficam debaixo dessa rede. Só que a resposta vai ser diferente. Só que no final, por isso assim que faz recordar, é como que nesse projeto de reino, nesse final haverá uma colheita, uma separação. Uma separação. Os peixes bons em cestos, os peixes ruins jogados fora. Ali vai dizer, haverá choro e ranger de dente. Então, minha gente, o que nos faz recordar isso? Que a seriedade do reino de Deus. Jesus não usou parábolas para contar historinha para boi dormir. Jesus contou parábolas, e como contou parábolas, e todas elas, do grão de mostarda, do semeador, enfim, todas elas, para mostrar a seriedade que tudo isso, que o reino de Deus, salvação, gratuito, alegria, mas é muito sério, porque haverá uma colheita no final, uma separação. Por isso assim que a rede é lançada, é a oportunidade para todo mundo. Ninguém, meu Deus, não, todo mundo está debaixo dessa rede. Agora, a resposta final depende de cada um de nós. A resposta final, no momento do julgamento, vai depender do nosso hoje, do nosso agora. Por isso que, minha gente, essa parábola, e Jesus termina o capítulo 13, falando esse sinal de alerta. Esse sinal de alerta para todos nós. A rede será lançada, haverá um julgamento, os anjos de Deus virão para julgar. Você fica, você sai, você entra, você fica lá de fora. Então, um grande sinal de alerta para todos nós. Vamos aproveitar esse sinal e para a gente perguntar, que tipo de peixe que eu vou ser? Aquele peixe que vai ser recolhido e colocado num cesto, porque presta? Ou aquele peixe que vai ser lançado fora? A resposta está na vida de cada um de nós, na conduta de cada um de nós, no comportamento de cada um de nós.
na adesão a esse reino que Jesus tanto insistiu, contando parábolas, na resposta que vamos dando a cada dia. E a nossa vida, e com isso eu termino, minha gente, assim, uma coisa muito importante, né? A nossa vida vai determinar como vai ser a nossa morte. E a nossa morte vai coroar, de um jeito ou de outro, como foi a nossa vida. Ficou claro? A nossa vida vai determinar como é que vai ser no final. A nossa conduta, o nosso dia a dia vai determinar como é que vai terminar. Como é que essa história vai terminar. E o como vai terminar, e o momento final, vai coroar, para cima ou para baixo, como tem sido a nossa vida. Entendemos isso ou não? Então entendemos todas as parábolas de Jesus. Porque Ele veio contar para isso. Veio contar. Mostrar que um Deus é amoroso, Deus é Pai, Deus é acolhedor, Deus é misericordioso. Deus é tudo que a gente fala e muito mais. Mas Deus é justo. E haverá uma separação. Haverá um julgamento. Então levemos a sério. Que não é parabolinha, a parábola não é historinha para a gente assim amaciar, não. É para a gente levar a sério. O reino de Deus, o que a gente faz, tem consequência. Amém? Amém. Amém? Amém.